É sempre com muito gosto que temos aqui a rubrica Vamos Conversar. Dr. Ricardo Brasil tira algum do seu muito ocupado tempo para estar connosco. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Olá, bom dia a todos. Hoje então estamos a comemorar o Dia Internacional da Democracia. O que é que lhe apraz dizer num dia destes? Olha, estar num dia destes é sinal de que temos liberdade também, e acho que isto é importante. Acho que o facto de estarmos os dois aqui a falar neste programa também é um sinal de democracia, que é, lá está, uma junção de povo com poder, como a própria palavra assim o diz, desconstruindo assim a palavra. A democracia é composta por duas componentes que acho que são importantes explorar, e para as pessoas perceberem que nem sempre foi assim. E houve regimes que não eram tão livres como o nosso, e que não havia tanto poder de decisão nem de escolha, nem as próprias ações das pessoas eram tão livres e eram muito motorizadas, eram também aliás, eram limitadas. Havia muita perseguição neste país antes, e acho que é importante também nós percebermos que neste momento de podermos estar num regime democrático, independentemente de coisas menos boas que também possam ter acontecido depois disso, é uma bênção, porque nem todos os países neste momento têm a democracia que nós temos. Há países que ainda estão em estados de desenvolvimento anteriores. E é curioso ver declarações de alguns artistas portugueses, nomeadamente o Agir, que vem dizer que nem sempre foi assim. A geração dele sempre conheceu um país livre, mas que importa saber que não foi sempre assim. Portanto, para quem nunca viveu sob uma ditadura, poderá não dar valor nenhum à liberdade, não é? Sim, isto é importante, e por isso é que o nosso papel enquanto cidadãos neste mundo é fundamental para passar essas informações aos mais novos, àqueles que não viveram nesta fase. E neste caso o Agir diz, é interessante, porque cabe-nos a nós, através de histórias, através de mostrar aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos filhos, que se calhar aqui nesta situação nem eu nasci, não é também em nenhuma situação que não fosse democrática, mas os meus pais, os meus avós, as histórias que me passaram a mim e que vão passando também de geração em geração, são importantes para a gente poder valorizar e perceber que o mundo está em constante mutação, e que a sociedade de hoje vai ser completamente diferente da sociedade daqui a 10 anos, e que é completamente diferente da sociedade de há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. E a grande magia da democracia é exatamente composta pela decomposição da sua palavra. O dermos, que significa povo, e o kratos, que significa poder, e portanto poder do povo. E acho que hoje em dia nós podemos estar gratos de que houve quem trabalhasse para nós podermos falar livremente numa rádio, como estamos a falar agora, o que era impensável há uns anos atrás. Atenção, obviamente que também houve coisas menos boas nesta liberalização e nesta componente toda. Financeiramente tínhamos um país que se calhar naquela altura era muito mais estável, e era um país até em termos de ouro rico, e que hoje em dia já não é bem assim. Portanto, isso coube também a quem nos orientou ao longo desses anos todos de tomar decisões menos corretas, se calhar ao nível estrutural não ter sido tão orientado quanto devia ser. Mas estamos nós cá, gerações atuais e futuras gerações, para poder não só transmitir aos mais novos a importância da democracia num país, a importância da democracia num cidadão e na construção da identidade daquela pessoa e das futuras gerações, como também talvez trabalharmos para termos um país melhor, não é? Claro que sim, e a história pode ensinar isso, não é? Não é fazer ouvidos mocos à história. Foi um período negro na ditadura, não se fala mais nisso. Pelo contrário, a história pode também ensinar aquilo que nós não queremos. E há não é? sempre dois lados da história, e portanto acho que é essencial, ao contar a história, contar também os dois lados, e o que é que era bom, o que é que era menos bom, e depois há sempre uma balança em que nós temos que pesar e temos que perceber quais são os pontos vantajosos neste momento, os pontos que se alteraram para pior, porque houve muitos também se alteraram para pior. O respeito para alguns dos mais novos, para algumas figuras como o polícia, o professor,
que eram pessoas de grande respeito na sociedade há uns anos atrás, que hoje em dia não são tratados com tanto respeito como merecem e deviam. E portanto houve coisas que realmente mudaram, e a introdução de regras de limites também mudou um bocadito, e isso faz com que nós tenhamos um papel muito importante na educação das novas gerações para transmitir exatamente esses valores e criar bons cidadãos. E é mesmo por causa disso que também gostaríamos de fazer aqui uma ponte falando até de democracia, de regimes políticos, mas também ligando aqui à semana que estamos a viver, que foi aquela que viu os alunos regressarem após férias e algumas ansiedades por parte das mães. Agora, falando aqui então e fazendo a ponte dentro das casas, nas famílias e dentro das salas de aulas, a democracia também é um processo que deve ser usado com menores e adultos. A democracia deve ser um dos pilares da educação, quer seja na escola, na relação do professor com os alunos e na envolvência dos alunos na própria aula, quer em casa, com os filhos destes professores, por exemplo, ou com os nossos próprios filhos, não é? E acho que uma das coisas importantes é que as ditaduras, os regimes autoritários por si só têm sempre consequências pouco benéficas para um poder de tomada de decisão ou para um objetivo final, e envolver todos os agentes neste processo é fundamental. E portanto os pais devem, obviamente com uma idade diferente e com as regras bem definidas e a estrutura bem definida, devem envolver os filhos também em algumas decisões, ou escutá-los, perceber o que é melhor para eles. O meu filho não vai para o futebol porque eu gosto de futebol, e atenção, quem por mim fala que eu depois morro pela boca. E eu, como sou um adepto ferrenho de futebol e gosto muito de futebol, gostava muito que o filho também fosse. O primeiro desporto que o meu filho fez foi futebol, e ele esteve lá 2 anos e depois eu percebi que o miúdo não gostava de futebol e não foi pelo fim, neste momento não joga futebol. E portanto não tinha que estar a projetar nele as minhas expectativas, etc. Ele não passa cartão nenhum ao futebol e portanto é assim mesmo. Mas pronto, às vezes é importante a gente também perceber isso e sermos humildes para perceber isso. Relativamente a envolver os nossos filhos nas rotinas diárias é importante. E falávamos aqui há pouco em voz off do excesso de atividades que as crianças têm hoje em dia. Tenho a escola, depois da escola tem a explicação, depois da explicação tem o treino não sei de quê, depois do treino não sei de quê tem o treino de mais não sei de quê, depois tem os escutores, depois tem não sei de quê, depois tem a academia, equitação, natação. Portanto, isso é tudo bom, mas depois há pouco tempo para eles próprios, para eles, aqueles que estão em idade de brincar, os outros conviverem noutros ambientes, é importante, e o cansaço que depois essas atividades também trazem ao estudo é muito significativo. Contudo, a prática do desporto, por exemplo, é fundamental e é um pilar crucial para um bom desempenho académico. Portanto, há aqui que balancear, equilibrar e ter aqui um peso e medida para poder integrar tudo isto numa boa rotina que possa possibilitar ao jovem momentos também para ser ele próprio num ambiente individual. Isso de facto é muito interessante, porque eu noto que a psicologia atual, alguns psicólogos estão de facto muito preocupados com a sobrecarga que os mais novos têm, mas também o ser humano é um ser dado à preguiça e portanto também não os incentivar para fazer algo mais do que o que está estritamente obrigado a fazer também pode não ser tão saudável. Então lá está, mais uma vez o equilíbrio, não é? E o bom senso. Sim, e no meio disto tudo haver a mestria de saber gerir isto tudo com as oscilações, por exemplo, do humor dos adolescentes, que fazem as 4 estações do dia do ano num dia só. Ano num dia. E portanto, há alturas que podem querer estar motivados para o desporto e até podem querer desistir, e é aqui também há ensinar que a vida também é feita de persistência, também é feita de trabalho e é feita de empenho, e isso são características importantes a passar aqui a estas gerações que na adolescência vão ter fases menos motivadas, etc. E depois é muito mais fácil hoje em dia haver um desligar, porque as zonas de conforto criadas pelo fácil acesso à tecnologia são muito cativantes, mas são muito perigosas também.
hoje em dia, se não houver cuidado dos pais, um jovem passa o dia todo em frente a um tablet, um fim de semana todo em frente a um tablet. E portanto a gente tem que ter aqui bastante democracia nesta gestão familiar, envolver o jovem. E ainda ontem tive eu uma consulta com um jovem que tinha sido sinalizado pela mãe, muito preocupada pelo tempo não só que ele estava a passar ao telemóvel, que era completamente desesperante, e ele passava este tempo ao telemóvel, literalmente quase online o dia todo, porque estava viciado em apostas. E portanto esse é um outro problema que poderemos falar até mais à frente. Exatamente, vamos agendar. Podemos até agendar para a próxima sessão com a sim, colega. porque também foi notícia desta semana que o TikTok, e há pessoas que têm como profissão filtrar aquilo que sai do TikTok, e acho que essas pessoas chegam a ter acompanhamento psicológico, porque de facto são muitas coisas más que vão para ali, percebe? E antes que chegue, e já algumas não são nada boas, chegarem principalmente às camadas mais novas, há quem tire ainda o que é de pior. Portanto, podemos já agendar também falar um bocadinho das redes sociais. Também gostaria de partilhar aqui que temos um programa no Rádio Clube de Angra que é da Associação de Defesa do Consumidor, sempre muito preocupados, nomeadamente nesta crise que estamos, não é? E com a inflação a subir, e isto também liga com o tema de hoje, porque a jurista em questão dizia que numa família é bom chamar os mais novos para as decisões daquilo que o orçamento familiar vai ter de passar a ser agora com os preços a aumentar, e portanto isso também é um bom exemplo em como a democracia deve funcionar na família. Sem dúvida nenhuma. Desresponsabilizar os nossos jovens é um erro crasso. E portanto eles estarem dentro, obviamente, do que é adequado, eles estarem envolvidos, não é? Porque se houver uma família que está agora muito preocupada como é que vai pagar a prestação da casa que vai aumentar, agora, e que não sabe se vai conseguir manter a sua casa, se calhar envolver uma criança, um adolescente nesse processo assim de uma forma tão nua e crua não é o mais adequado, mas que ele poderá saber se os pais tiverem que se desfazer daquela casa, o adolescente tem que perceber, não é? Ou a própria pode criança. Ser doloroso, de qualquer maneira, envolver um adolescente em algumas dessas informações de forma pautada e adequada é também estar a treinar um ser humano para melhores decisões poder tomar no futuro. A vida é feita de treino, ok? Quer seja no desporto, quer seja na resolução dos nossos problemas de vida, nós precisamos de estar envolvidos e de perceber. Quem está sempre a tentar proteger o filho ou a filha vão ser adultos que vão ter dificuldades em resolver problemas no futuro, e portanto a autonomização do adolescente e o empowerment do próprio adolescente será sem dúvida nenhuma um dos focos da educação atual, porque a tendência é a colocar numa bolha ou numa redoma para que não se terem que preocupar, e às vezes temos que crescer desta forma. E os resultados depois vão-se ver quando entram no mercado de trabalho e às vezes não aguentam a pressão que nunca tinham sido sujeitos enquanto protegidos dentro do lar. Por hoje ficamos por aqui, o tempo não dá para mais. Muito obrigada por mais este programa. Continuação e uma boa semana. Uma boa semana a todos, e uma palavra que deixo relativamente foi falado e abordado de uma forma muito tenue relativamente às apostas. Às vezes a ânsia por ganhar dinheiro fácil pode trazer um problema muito maior. E vamos voltar a este assunto qualquer dia.